Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 16 de abril de 2026. Nesse horário das 18h30, né? Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estudamos o Evangelho sequencial. Nós estamos estudando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós estamos estudando, agora, no capítulo 13, as instruções dos espíritos. Já estudamos, estamos estudando a caridade material e a caridade moral, estudamos o item 9 semana passada, e hoje vamos estudar o item 10 dessas instruções dos espíritos. E hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Jair Ricardo da Veiga, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, essa casa, né, tão amorosa, essa casa tão amiga, que todos nós já conhecemos, já estivemos aí, já fizemos estudos há muitos anos, o nosso querido irmão altivo, né, que hoje se encontra aqui no plano, se encontra no plano espiritual. Mas antes, eu quero agradecer ao Jair Ricardo por aceitar o nosso convite. Jair, levo o nosso abraço fraterno aos companheiros do Leão Denis. Eu agradeço a você por aceitar o nosso convite e rogo ao Pai que te abençoe, abençoe a sua família, seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, que você possa sempre estar aqui conosco para nos ajudar nessas reflexões. Bem, meus irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir ao nosso companheiro Alberto para fazer a leitura de uma página, né, doutrinária e depois a prece. Aí, então, eu passo a palavra, Jair, para você, e você tem até 19h20, 7h20, para fazer as suas reflexões, tá bom? Alberto, a palavra está com você, pode fazer a tua leitura. Pois não. Então, baseado no livro Lições para o Alto Amor, pelo espírito Hermance Dufour, esse texto tem como título Teia da Solidariedade. E Hermance Dufour, então, nessa Teia da Solidariedade, faz uma reflexão nessa passagem de Mateus. Eu vou ler a passagem de Mateus que está no capítulo 6, versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e seu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E agora, irmã Dufour faz uma reflexão sobre essa passagem de Mateus. Você sabe que pode contar com Deus quando precisar. Isso, no entanto, não dispensa sua colaboração ativa e consciente nos passos de cada dia, a fim de que alcance as metas que acalentam seus sonhos de progresso. Quer dizer, da planta à terra que suplica apoio para o crescimento, mantendo-se agarrada ao manto escuro da terra, sem esforço de buscar o sol e a vida, ela não frutificará. Deus é luz e calor, fonte sublime de energia e alimento para a alma. Se você procura melhorar, expulse o manto ilusório da expectativa de receber tudo da vida, porque oferece pequenas migalhas de cooperação e benefícios materiais a quem quer que seja. Deus não é negociante. Deus é Pai, Pai amoroso, consciente e educador. Se você quer usufruir da complacência do Criador, entenda melhor suas sábias e justas leis, evitando o contágio do interesse pernicioso que tudo quer em troca de pequenos movimentos de solidariedade calculada. A lei é dar sem esperar, realizar porque é bem, porque é bom, sentir-se preenchido por somar
com algo na teia solidária do universo, na qual é chamado a participar na condição de dispensador de bênçãos e alegrias em favor do bem. Envolvido pelas boas vibrações desta reflexão disponibilizada por Hermance Dufour, que estejamos nesta tarefa de hoje, nesta tarefa com Jesus, para refletirmos sobre o tema da caridade material e caridade espiritual, que possamos, neste momento, nos voltar a essa bela reflexão desses ensinamentos de Jesus, para que assim possamos realizar a nossa tarefa no bem sem desejar algo em troca, e sim pelo ato de fazer o bem. Que possamos ter o amor em ação pelo amor que temos pela causa maior de vivenciarmos este amparo ao nosso próximo. Que possamos, então, através das reflexões e de todos os esclarecimentos desta noite, trazida pelo irmão Jair, que possamos, então, refletir sobre esse tema para tirarmos proveito e ensinamentos necessários para o nosso caminhar. Portanto, estejamos agora agradecidos a Jesus, hoje, agora e sempre, por esta oportunidade em sua seara. Que estejamos com ti, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aí eu passo a palavra para você. E, como eu te falei, você tem até 7h20 para fazer suas reflexões. E Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Prezadas irmãs e prezados irmãos, uma boa noite. Agradeçamos mais uma vez ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus e aos nossos amigos e benfeitores espirituais por mais uma oportunidade, por mais um dia na nossa passagem pelo plano físico, que possamos ter aproveitado esse dia da melhor forma possível. O nosso título aí é um título bastante sugestivo, que vai falar sobre caridade moral e caridade material, no seu item 10 do capítulo 13 aí. E é de extremada importância porque o título em si, ele implica nas duas formas de podermos ser úteis àqueles que estão à nossa volta. Ah, ah, o gra- ah, a coisa importante é que nós vamos ver a diferença, e principalmente algumas pessoas que às vezes julgam não poder mais ajudar, não ter como ajudar, não ter como fazer isso, como fazer aquilo. E nós vamos descobrir nessa nossa pequena conversa que a gente sempre pode fazer alguma coisa. E para isso, vamos primeiro ver alguns conceitos antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Caridade moral, a caridade moral e a caridade material. Ela está resumida na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, e se define da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Olhem só, a própria, a própria expressão já contida no Livro dos Espíritos já abre para nós um leque de possibilidade de servir ao próximo muito grande. Porque quem é que não pode dar um sorriso? Quem é que não pode dar um abraço? Quem é que não pode ter um momento de compreensão e de tolerância para com o outro? Mas vamos ver isso mais à frente com mais ênfase. Principais aspectos da caridade cristã. Benevolência. Que é a benevolência? Ação e vontade. Fazer ao outro o bem que desejaríamos para nós mesmos, tratando todos com dignidade, sem distinção de classe social ou mérito. Então a gente não tem que olhar para ninguém. Eu nem vou me referir, nesse caso, a outras expressões religiosas. Eu vou me referir, no caso aqui, exclusivo, estamos falando para espíritas, é uma palestra espírita, então vamos cobrar de nós, os espíritas. A gente não tem que olhar para ninguém por cima do ombro.
Não temos esse direito. Indulgência. O que é indulgência? Não julgamento. Compreender e desculpar as faltas alheias, evitando censuras, condenações, lembrando-se das próprias imperfeições. Porque sempre que nós vamos apontar o dedo para alguém, é aquela figura espírita. Quando eu aponto um dedo para vocês, quando o meu indicador eu aponto para vocês, eu tenho outros 3 dedos apontando na minha própria direção. Ou seja, antes que eu possa fazer qualquer julgamento em relação a qualquer um de vocês, eu tenho que analisar o meu próprio comportamento, a minha própria forma de ser. Perdão das ofensas. Perdoar de coração, não apenas de lábios, sem guardar rancor ou desejar o mal a quem nos prejudicou. O que é perdão das ofensas? Vamos raciocinar. Nesta encarnação, lá para trás, sei lá, numa situação, eu cometi uma atitude indelicada com qualquer um de vocês. Mas uma atitude indelicada ao quadrado, né? A quinta potência, uma coisa bem, bem complicada. Aí eu pergunto, como que você, nessa encarnação, vai apagar aquele trauma portentoso que você sofreu? Eu não, realmente, aquilo que o Jair fez comigo não foi nada agradável. Bom, você não tem como apagar. Nós não temos como passar uma borracha lá né, nos nossos registros mentais e apagar isso. Mas como é que a gente vai saber se perdoou? No momento que aquilo voltar à baila, que aquilo se manifestar novamente no teu pensamento, é aquela minha atitude, né, aquela má atitude, qual o tipo de incômodo ou não incômodo que ainda te traz? Se aquilo vem à tua mente, já estava meio desequilibrado, meio destrambelhado, não estava muito bom, pode ter certeza que você perdoou. Porém, se isso, quando volta à nossa mente, aquilo ainda se manifesta de forma incomodativa, a gente precisa continuar o treinamento para perdoar. É dessa forma que a gente sabe se perdoou ou não perdoou alguém. Lá na outra encarnação, aí a coisa cai no limbo mesmo e a gente não vai ter mais lembrança nenhuma dessa. Aí vamos ver uma segunda circunstância. A nossa caridade, o estudo é caridade moral e caridade material. A lei da esmola, dentro dos princípios e aspectos da caridade cristã, inclui o tempo dedicado à prece, à escuta, à palavra de conforto e à atitude de solidariedade sem buscar interesses próprios. A gente encontra nas mais variadas informações e páginas do Espiritismo cristão os alertas dentro dessas situações. Todas as vezes que eu vou prestar um serviço, todas as vezes que eu vou participar de uma atividade nossa, na nossa casa, pode ser na nossa casa, no nosso meio familiar, ou na casa espírita, ou em qualquer outra circunstância, nós temos que estar sempre pensando em eliminar qualquer interesse próprio, qualquer retorno. Por que é que há pessoas que algumas vezes eram pessoas até boas, pelo menos tinham esse comportamento, e se decepcionam? Porque alguém que foi ajudado, isso o Livro dos Espíritos trata dessas circunstâncias, alguém que foi ajudado não foi lá muito, né, compreensivo com a ajuda que recebeu, e algumas pessoas, agora eu não ajudo mais ninguém. Mas aí o Livro dos Espíritos deixa muito claro lá os Espíritos nos respondendo que, neste caso, eu estou fazendo com a ideia de reconhecimento ou de retorno de alguma coisa no futuro. Segundo o ensino cristão, fora da caridade não há salvação. Eu até brinco com as pessoas aqui nas nossas aulas internas,
Eu digo que essa frase, fora da caridade não há salvação, foi o poderoso brado do nosso querido e saudoso, né, mestre Allan Kardec, porque aqui ele colocou toda a estrutura religiosa em xeque com esta expressão, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque ela é o resumo da lei de amor e de justiça ensinada pelo Cristo. Isso aí vocês podem procurar lá no Evangelho, capítulo 15, Evangelho, capítulo 15, item 10. Está lá, bonitinho, tem todo o trecho lá. Vamos lá. A caridade, ela se divide em material, auxílio físico, bens, dinheiro, e moral, benevolência, paciência, perdão, escuta. O que acontece? Ambas são interessantes. Eu acredito, a maioria das casas espíritas tem a famosa a campanha do quilo, né? Isso aí é uma coisa, parece uma insignificância. Mas eu cheguei nas andanças por casas espíritas, tinha casa espírita que só conseguia manter 3 pessoas, e eles se sentiam, 3 famílias, e eles se sentiam muito diminuídos. Até que alguém foi responsável por fazer o estudo, e o estudo do Evangelho ia tratar exatamente do óbolo da viúva. Após o estudo, um dos dirigentes da casa, com lágrima nos olhos, disse que aquilo foi um alívio, porque eles se sentiam extremadamente, né, humilhados por não poder ajudar mais pessoas. Aí falou: vocês podem ajudar 3 famílias? Ajudem as 3 famílias. Ajudem as 3 famílias. E a gente via que era um centro muito pobre. Inclusive, eles tinham construído coisas, os bancos ainda eram bancos improvisados, o chão ainda não tinha piso, não tinha nada. Como é que. Porque em casa espírita, né? É aquela dificuldade de sempre. É correr atrás para pagar a luz, para pagar a água. As casas maiores que têm funcionário, ainda tem que pagar funcionário, pagar governo, aquelas coisas, tudo isso que faz parte, vamos dizer, da estrutura de César, né? Dai a César o que é de César. Então, o que acontece? É preciso, né, que nós compreendamos que a caridade moral e a caridade material, ambas são fundamentais e estão interligadas. Quantas pessoas vocês atendem com necessidades espirituais na casa de vocês? Ou às vezes até através da internet? Quantas pessoas já tiveram que vocês socorrer com a bolsa alimentar, com alguma coisa, alguém que tem mais influência, arrumar uma internação no hospital ou um socorro médico? Por quê? A lei de solidariedade, ela abrange esses 2 campos, o socorro material, e para mim, eu estou até bem, não vou dizer atualizado, mas estou bem entrosado com isso, porque eu estou em pleno estudo do livro Paulo e Estevão, e eu estou naquelas partes que está constituindo lá, né, aqueles capítulos da constituição do cristianismo primitivo, com o trabalho de Paulo, Barnabé, Silas, e todo aquele pessoal, Ananias, o próprio Pedro, o Tiago, e todo esse pessoal. Então, a gente vê o tipo de entrosamento que eles tinham, principalmente lá na Casa do Caminho. Caridade moral, perdão, caridade material. Definição: é o socorro imediato, compartilhando recursos materiais com quem precisa, comida, roupa, dinheiro e etc. Importância: essencial para aliviar necessidades físicas urgentes. Estou acabando de falar sobre isso, né? Exemplo: doar cestas básicas, roupas, remédios ou dinheiro. Remédio eu botei até entre parênteses, porque atualmente há uma limitação. Nós mesmos aqui temos uma dificuldade muito grande lá na Malé, até com essa questão de distribuição de remédios por imposições da própria lei humana, e a gente não pode deixar de cumprir isso, porque senão acabam até fechando uma casa espírita. Caridade moral, definição: ação que não custa materialmente, mas envolve sentimentos e atitudes como tolerância, perdão, paciência, compreensão.
ela se apresenta no seu caráter superior da seguinte forma: exige maior amadurecimento e desprendimento do ego, pois envolve se doar. Aí a nossa irmã que sempre me convida para o estudo, aí você me convida para o estudo e eu, apesar que se eu não tivesse com vocês, eu estaria no CELD, porque hoje à noite tem reunião pública e eu sou um dos coordenadores. Então tem que movimentar uma série de circunstâncias. Já houve um caso de um convite que eu atendi para vocês, que foi preciso alguém ia chegar, porque eu tenho mais ou menos uma programação para fazer palestras já também, às quintas-feiras, ou palestra, ou direção, ou sustentação do passe, e eu avisei bem uma semana antes. Vejam, eu 10 dias antes já estou avisando para a coordenadora geral que no dia de hoje eu não estaria no CELD, né? Que ainda tem um atendimento fraterno depois da reunião pública, sempre tem gente para ser atendida. Então, o que acontece? Mas vamos dizer que eu tivesse a minha quinta-feira integralmente livre. Aí uma de vocês me faz a solicitação e eu não estou lá muito afim de fazer a palestra, quando podia fazer, no conforto da minha casa. Eu não sei qual a temperatura que você está aqui em cima, aqui estou com o meu arzinho ligado aqui, botei 26 graus para dar uma refrescada. Então, o que acontece? Como é que eu, tendo condições, né, e principalmente, como eu disse para vocês, para mim, que eu estou revivenciando, né, a verdadeira epopeia dos apóstolos no cristianismo ressurgente, como é que com todo esse conforto e essa facilidade eu poderia, né, não me recusar a uma cooperação amorosa junto com vocês? Eu não poderia fazer isso de jeito nenhum. É por isso que ele fala, pois envolve-se doar. Exemplos: ouvir com atenção, perdoar, ser paciente, dar um sorriso, consolar um aflito, ser indulgente com as falhas alheias. E quando e a expressão está dizendo, ser indulgente com as falhas alheias, ainda mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes estão administrando mal o nosso país. Porque às vezes eu sou muito rápido, né? Até para na conversa familiar, até a criticá-los. E às vezes esqueço, no meu momento de pressa, de pedir por eles. Então a gente tem que ter esse critério. A caridade ainda nos traz uma outra coisa, uma outra circunstância: interconexão e valor. A intenção é o que importa. A caridade moral pode acompanhar a material, como quando se ajuda alguém com amor e respeito. A gente tem que aprender, tem que treinar a fazer isso. Não tem outra saída. A doutrina espírita, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu vou falar do item que vocês estudaram na semana passada, tá bom, gente? Eu vou fazer um toquezinho no item da semana passada. A doutrina espírita, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, enfatiza a caridade moral como: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados, destacando sua importância para a nossa evolução. Esse capítulo, lembrando que esse item vocês estudaram na semana passada. Por exemplo, não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Vou colocar uma situação minha pessoal. Não é muito didático, não, mas como eu não vou falar bem, vou falar mal de mim, não vou me elogiar, então eu posso falar. Há muitos anos atrás, que eu já estou com. Eu vou fazer 42 anos de CELD, podem rir, não tem problema não. Tinha uma irmã e gratuitamente eu me antipatizava com ela. Sabe como? Não gostei do fulano, não gostei da fulana, aquela coisa, você não sabe aquilo, a gente sabe às vezes é até fluídico, mas no caso não era fluídico não. Eu vou ser sincero para vocês, eu é que era metido a besta mesmo, essa é a verdade, tá? É porque eu era metido a besta. Olha como a coisa funciona. Uma quinta-feira, naquela época, o centro, quinta-feira a gente fechava o centro 5h30, 6 horas, o centro estava iniciando, não tinha nada.
estávamos ali na frente aqui do CELD, aqui já na saída, tá tudo fechado, as portas já estavam preparando para sair do portão. Chega um pedido para o altivo para atender uma família, aqui mesmo, quem conhece Bento Ribeiro Centro, ali mesmo, não era longe, não. Era do centro, na casa lá, 2 minutos andando. O, o altivo me chama, ó, você vai com a fulana lá para dar passe nas pessoas. Gente, eu não sei se o doutor é. Bom, o espírito sempre sabe das nossas dificuldades. Sabe de uma coisa? Eu me senti, parece que o mundo fugiu dos meus pés. Porque eu tinha dito, eu dizia, eu jamais vou trabalhar em qualquer situação com essa pessoa. Pois bem, quando eu disse ali atrás que o metido da besta era eu mesmo, e foi a melhor coisa. Eu descobri que a nossa irmã é, como dizia a antiga e conhecida música popular, tinha um coração do tamanho de um trem. Alguém, quem tem mais de 40, aí lembra dessa música. Eu é que era o equivocado. Por quê? Porque eu não trabalhava ainda, né, pelo menos de forma teórica, né, porque a teoria nos ajuda também nesse momento, dentro dessas condições de ser, né, bastante tolerante e compreensivo com os outros, quando, na realidade, a pessoa com quem eu me antipatizei era uma pessoa de coração enorme, uma pessoa muito boa, muito legal, e está até hoje na nossa casa. Então, a caridade moral e a caridade a caridade moral e a caridade material, quando praticadas com sinceridade, constituem a verdadeira caridade. Isso aí é, vamos dizer assim, é ponto indiscutível na doutrina. Jair, e como é que fica uma pessoa que faz caridade para aparecer? Como fica? Preste atenção. O Dr. Herman, tem uma mensagem do Dr. Herman numa das obras, das mensagens ditadas através da psicofonia lá do altivo, e que foi transcrita. Ele diz que na casa espírita, quando a gente tiver esses companheiros e essas companheiras, a gente motiva a pessoa sempre a trabalhar mais. Porque vamos raciocinar. Não é melhor a pessoa fazer algo de bom para aparecer do que estar fazendo algo ruim? Pode não estar na verdadeira expressão da caridade, como tecnicamente nós vimos aqui, mas convenhamos, é muito melhor a pessoa estar fazendo algo de bom do que fazendo algo de ruim. Ainda que ela esteja fazendo isso meio que para aparecer. Aí tem aquela famosa mensagem, né? Me esqueci o nome do personagem. No livro Cartas e Crônicas, daquele famoso guerreiro da antiguidade, que ao conquistar uma cidade e entrar, né? Adentrar os portões da cidade, tinha um menino ao lado do portão principal, e ele estava saboreando, provavelmente, um pão lá com alguma coisa, um tipo de pão. E o menino estendeu a mão para ele. E ele olhou para aquele menino, jogou aquilo no ar, e aquela coisa, aquele pão daquela região, deu aquela rodadazinha, porque é tipo um pão redondo assim. O menino agarrou aquilo no ar e saboreou o pão, nem prestou atenção no conquistador. Passado algum tempo, ele, envolvido nas suas refregas e guerras, acaba morrendo, acaba desencarnando. 40 anos depois, 30 anos depois, ele perdido nas regiões trevosas, ele enxerga uma pequena luz à distância e segue na direção daquela luz. Reencarnou na casa de um trabalhador da madeira, de um carpinteiro. Quem era o carpinteiro? O menino que ele tinha dado o pão na última cidade em que ele tinha logrado o êxito em conquistá-lo. Então, os mecanismos do bem, a contabilidade divina, ela é muito mais precisa do que a gente possa imaginar. Tá bom? Então, se uma pessoa faz
faz a caridade para aparecer, deixa ela fazer para aparecer. E aí eu me lembro do nosso saudoso e querido professor José Jorge. Ele dizia, de tanto fazer para aparecer, aquilo vai de tal forma, né, entranhar no seu psiquismo, no seu consciente e subconsciente, que ele vai passar a fazer isso por se tornar uma pessoa boa. O nosso item 10. Meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário. Eu já disse lá atrás. Quem é que não pode ter uma palavra, né, de carinho? Lembremos do doutor Bezerra, que a pessoa lhe pediu algo e ele não tinha. O que ele teve para dar na hora? Não tinha um centavo no bolso. Deu um abraço no nosso irmão. E aquilo, a vida do companheiro que recebeu o abraço, ela se transformou a partir dali. Quem não pode fazer isso? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Lembrando que agora eu estou exclusivamente no nosso texto. Por palavras, por pensamentos, por ações. Muitas vezes a gente se vê às voltas com o quadro tenebroso, ou na vizinhança, ou de alguma forma aquilo chega ao nosso conhecimento. Você toma conhecimento de uma coisa que aconteceu no outro lado e você se sente penalizado pela situação difícil que o outro ou os outros estão passando. Você não pode emitir um pensamento numa prece, rogar a Deus, rogar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, para amenizar aquela situação ou consolar aqueles corações? Hoje, agora mesmo à tarde, estava assistindo um videozinho desse que sai aí eu nem me lembro se era no Telegram ou no WhatsApp, não sei, eu recebi aí. É muita coisa, então é muito, um ou outro que eu vejo. A menininha em desespero, cristã, porque o pai tinha sido assassinado pelos nossos irmãos profitentes da fé islâmica. Eles estão matando todos os cristãos lá numa região da Nigéria, não sei, lá na África. A gente pode fazer. Qual é o único ato de caridade que a gente pode ter para com essas pessoas? Os que matam e perseguem pelos que morrem e são perseguidos. Qual o ato de bondade que a gente pode fazer? Interceder, rogar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, por todos eles, porque nós não temos uma estrutura que nos permita prestar um socorro direto para eles. Por pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. E isto nós espíritas sabemos com certeza que acontece. Sobre esse aspecto, né, não é lá muito coisa, não. Eu considero nossos irmãos católicos, com as suas preces intercessórias por aqueles que já partiram, já desencarnaram, quando eles fazem aquelas missas de sétimo dia, não sei o quê, eu acho eles mais coerentes do que outras crenças cristãs que tem por aí afora. Sobre esse aspecto, quando a gente faz as nossas preces, né, aos nossos entes queridos que partiram, o catolicismo, sobre esse aspecto, é um pouco mais afeto à doutrina espírita. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Gente, eu noto a diferença. Eu não estou dizendo absolutamente que somos melhores. Não, não. Longe de mim tal colocação. Mas eu noto entre nós, espíritas, um tipo de comportamento em relação a tudo que está acontecendo na sociedade planetária, uma forma muito mais equilibrada e harmoniosa
de encarar essas dificuldades. Sabe por que que nós temos essa facilidade? Porque, nós temos a certeza da vida futura. Essa é a primeira coisa. E a segunda é porque nós sabemos que o nosso planeta está passando por um processo de profundas reformas. Isso nós não precisamos ter dúvida. Tudo que acontece, você vê às vezes, e olha que eu não sou de assistir televisão, de ver noticiário, nada disso, mas volta e meia aparece aquela informaçãozinha e que às vezes está dentro até de um aspecto de estudo que eu fiz, ou estou montando, ou coisa parecida, e falo, meu Deus, olha o que está acontecendo. Está mudando tudo. A casa planetária está num processo de reforma, e é por isso que os comportamentos mais simples e elementares da prática da caridade material ou da caridade moral têm que ser empreendida por todos nós, sem exceção, e sempre que possível. Aos velhos que vos disserem, não adianta, estou no fim da vida, e morrerei como vivi. Respondei, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Alguém tem dúvida aí que nós estamos incluídos nessa classificação de trabalhadores da última hora? Detalhe, não do fim do mundo. Não do fim do mundo. Sobre esse aspecto, nós espíritas temos respostas muito mais objetivas, muito mais claras do que o sistema teológico tradicional, que, né, criou uma coisa de fim de mundo, de fim da sociedade planetária, em que nem eles mesmos sabem hoje como sair desse rolo. Seguindo, as crianças já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei, Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências e, em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Fareis deles homens. Isso também é uma forma de caridade. O amparo à infantilidade mais desprotegida. E vamos até colocar, não podemos esquecer de evangelizar nossos filhos. Eu só tenho um filho que é espírita, vai no centro, lá em Resende, onde ele mora, não se integrou do trabalho. Mas todos eles, Centro Espírita Leão Denis. Então, eles não podem dizer que não receberam algum tipo de luz que pudesse orientá-los nas suas vidas. Tá? Deixa eu controlar a hora aqui. 19h06 no meu aqui. Muito dentre vós dizem, ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Qual é o conceito espírita do socorro divino? Deus socorre a criatura através da criatura. Tem coisa que Deus não vai poder fazer, vai ser nós que temos que fazer. Por quê? Cada um de nós somos, quando conscientizados disso, nos tornamos, não é somos, nos tornamos a extensão do braço divino amoroso, do braço amoroso de Jesus, do braço forte de Jesus. Cada um de nós tem que ter essa consciência. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estás no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha, Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência.
E vamos falar a verdade. Eu, às vezes, brinco com as pessoas. Quem precisa de um ser feioso, chifrudo, vermelho, de rabo em ponta de lança, para persegui-lo, quando nós já temos um ser desse, porque é a nossa própria consciência? Ora, se eu vou precisar do o pior capeta que eu posso desencadear para mim, é o capeta da minha consciência. Quando ela não está devidamente regulada, equilibrada e harmonizada dentro das leis maiores. Não tem capeta pior do que a nossa própria consciência, gente. Eu não sei vocês. Toda vez que eu cometo um deslize, e às vezes até nem percebido pelos outros, tem hora assim que eu digo, meu Deus, por que eu vim para essa doutrina espírita, meu Deus? Eu devia ter ficado lá na minha igreja batista, ou numa Umbanda, um troço qualquer daquele. Por quê? Cada vez que eu cometo um deslize com qualquer um de vocês, eu dou 2 passos, meu Deus, olha a besteira que eu fiz. Antigamente não, eu fazia, ia embora numa boa, não estava aí. Mas depois de espírita não dá para você fazer. Você faz, mas não tem jeito. Aquilo fica lá dentro da tua cabeça, que nem aqueles discos de vinil antigo quando estragavam uma das trilhas. Fica aquela coisa. E você conversa você dá uma volta, e daqui a pouco você. Olha o que eu fiz com a minha amiga, com a Denise, olha o que eu fiz com o Alberto. Que droga! Aí a gente tem que ter o critério de, nesses momentos, cometi contra a Denise, contra o Alberto, contra a Ana, contra algum de vocês, eu tenho que chegar até. Ó, me desculpa, eu estava numa situação, vamos ver, vamos acertar isso. Por quê? É da lei que todas as vezes que eu desencadeio um processo de conflito, que eu vá me recompor com o meu inimigo. Isso também é caridade. Porque eu errei, eu vou executar o ato de caridade de pedir desculpas pela besteira que eu fiz. Eu tenho que ter esse controle, eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso ser metido a besta de não fazer isso. Escutai-a, quer dizer, escutai a consciência, eu estou lendo o texto, né? Porque ela só vos dará bons conselhos. Olha, quantas vezes nós somos intuídos por uma coisa e a gente teima não fazer e acaba se dando mal. Nós tínhamos, até já desencarnou, nós tínhamos uma irmã nossa aqui, inclusive não era, ela era médium, mas também era funcionária do nosso centro. Eu posso contar porque ela mesmo relatou isso algumas vezes, até em sala mesmo. Ela não mora distante aqui do centro, mas ela tinha que pegar a condução numa estação que tem depois de Marechal chamado Diodoro. Ela pegava um ônibus por ali. Antes de atravessar o viaduto de Diodoro, ela pegava naquela baixada. Agora tem uma rodovia. Antigamente fizeram uma piscina de esticar. Agora tem uma rodoviária muito grande ali, um intercâmbio de ônibus e tudo ali agora. Na época que acontecia isso, ela não tinha. Ela estava esperando um ônibus e vinha o ônibus. E ela disse: não pega esse ônibus, não embarca nesse ônibus. Ela disse que ouvia. Ela disse: que loucura. Embarcou no ônibus. O que aconteceu? Quando chegou ali em cima do viaduto, o ônibus não se acidentou, não desencarnou ninguém, mas o ônibus se acidentou ali em cima, ficou pendurado na beira como se fosse cair na linha férrea, tá? E ela se machucou toda. Ela disse: Jair, eu não atendi a, a intuição que o plano espiritual mandou para mim. Por quê? Porque às vezes a gente acha que pode resolver o problema. Gente, deu uma intuição para não fazer uma coisa, não faça. Não faça, porque tem alguém do nosso lado nos orientando para que a gente não dê topadas desnecessárias. Às vezes podereis entorpecê-la, a nossa consciência, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que deixar de perceber a sombra do remorso. Isso é muito importante. A gente tem que considerar e ver tudo isso. Por quê? Nós vivemos numa sociedade muitíssimo agitada.
né? Existe uma série de facilidades. Olha a facilidade da tecnologia. Olha quantos quilômetros de distância nós estamos. E nem é tanto assim se a gente for comparar né, o tempo todo do planeta. Imagina vocês, se eu tivesse que fazer esse estudo com vocês, me deslocando do Rio até aí. Eu fui, eu fui ficando velho e estou ficando ranzinza, estou ficando velho, não, eu sou velho. Eu estou fazendo 79 anos no mês que vem. Então eu sou velho mesmo, estou ranzinza. Nós fomos um dia a Petrópolis, parece que nunca chegava. Parece, meu Deus, mas meu Deus, como demorou. Né? Por quê? Eu não tenho viajado, não tenho ido para canto nenhum, a minha vida aqui praticamente em Bento Ribeiro, raramente eu vou a Madureira, às vezes vou com a esposa. Então, o que acontece? A gente tem que ter determinados critérios para aproveitar da melhor forma possível toda essa beleza e essa facilidade que nos é concedida através da tecnologia. Nós estamos aqui conversando, falando sobre o Evangelho. Imagina se o senhor Allan Kardec tivesse, no século XIX, esse aparato tecnológico à sua disposição. E lembrando, né, ele era muito. Quando foi. O telégrafo era a menina dos olhos do senhor Allan Kardec, encarnado, naturalmente, né? Ele ficava muito impressionado que 9 horas da manhã ele passava um telegrama para Londres, meio-dia ele recebia a resposta. Agora eu faço com vocês um bate-papo, falo de evangelho direto e ao vivo. E o senhor Allan Kardec ficava impressionado com o telégrafo. Para ele era uma coisa, né, fantástica. Aí, o trecho aí nos sugere a respeito, né, da nossa consciência. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos. E é nas horas mais difíceis, nas horas mais duras da nossa vida, que nós precisamos realmente fazer isso. Aí ele vai colocar um exemplo para nós interessante. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. É padrão. Tá? Isso aí ainda hoje é padrão. Eu servi aqui no Rio de Janeiro, eu servi durante 4 anos no regimento Sampaio, aí tem o Sampaio, tem o Avaí, tem o Rei. Cada regimento daquele tem o seu próprio estandarte, tá bom? Isso vamos dizer, não é só tradição, é uma questão militar mesmo. Aí, repetindo a leitura. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Ou seja, a nossa bandeira é a bandeira da inter-relação do amor. É a bandeira que nós precisamos desfraldar. É a bandeira que nós precisamos adotar como guia das nossas vidas. Praticai esse ensinamento. Reuni-vos todos em torno desse estandarte, e deles receberei a felicidade e a consolação. Espírito Protetor, Lyon, 1860. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, em rápidas palavras, né, nesse tempo que nos foi concedido, passamos e discutimos e vimos algumas circunstâncias que tratam da caridade moral e da caridade material, que nós possamos aplicar em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossa forma de ser. Toda essa estrutura que a doutrina espírita, que os nossos irmãos espirituais, os guias espirituais, o Espírito de verdade nos premiou. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor Jesus nos proteja sempre, que nossos amigos e benfeitores espirituais possam se fazer presentes em nossas vidas, mas que nós nos esforcemos ao máximo para nos tornarmos dignos de todo este amparo, de toda essa orientação, de toda essa condução em termos de aprendizado, de progresso e de refinamento para os nossos espíritos.
e que eles permaneçam para sempre junto aos nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, primeiro eu quero agradecer muito ao companheiro Jair Ricardo, que veio conversar conosco, né, lá do Leodegui, deixando o seu trabalho para unir seu pensamento ao nosso, para que possamos aqui refletir sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seus bons propósitos e que possamos sempre contar com a sua presença aqui, junto a todos nós, para refletirmos um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? Que é a caridade material e a caridade espiritual. Bem, amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Antes de pedir à companheira Márcia, não, a Márcia, não, a Cris, a nossa companheira Cris, para fazer a nossa prece de agradecimento, eu quero lembrar a todos que amanhã, dia 17 de abril, sexta-feira, às 16 horas, nós vamos realizar uma palestra comemorativa, né, em homenagem à publicação de um livro dos Espíritos, que o livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição. Então, nós faremos essa palestra comemorativa amanhã, sexta-feira, dia 17, às 16 horas. Tanto que eu mandei o cartazinho para vocês, estou pedindo a vocês que divulguem, tá? E o tema da nossa palestra de amanhã é Deus, Inteligência Suprema. Lindo esse tema, não é? Muito bonito, muito bonito. Então, nós teremos aqui um companheiro que virá conversar conosco, que virá fazer esse estudo para todos nós aqui. Eu estou convidando a todos vocês para estarem conosco aqui. Quem vai fazer a palestra é o nosso companheiro Luiz Eduardo Mourão. Então, venham participar conosco. Amanhã, sexta-feira, dia 17, às 16 horas. E agora, para a gente encerrar o nosso estudo, e depois teremos o estudo do Livro dos Médiuns, tá, gente? Continua normalmente. Eu vou pedir para a nossa irmã Cris, para ela ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Cris, por favor. Tá bom, obrigada. Agradecemos à espiritualidade amiga por permitir que possamos nos reunir através da internet, esse intercâmbio de conexão, que não é só da tecnologia, mas também vibracionalmente através dos nossos corações, que estamos unidos, para o propósito de conhecer um pouco mais o Espiritismo e também colocar em nossa vida esses lemas, né, de amor, e que possamos seguir numa semana abençoada, de muita paz, que cada irmão aqui possa receber em seu lar energias positivas e que os nossos mentores também possam sempre estar conosco e nos auxiliando a cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui nos despedindo de todos. É bom ver amigos queridos, Marisa, Ana, Denise, Joy, o Jair, Ana Constantino, Dulcinea, Cris, Inês. É muito bom estar com vocês, meus irmãos, trocando essas vibrações de amor, né? Porque estamos juntos sempre. Se não podemos estar juntos fisicamente, estamos através do pensamento e do nosso coração. Um beijo para todos vocês e que Deus os abençoe. E amanhã, aqueles que puderem estar conosco às 16 horas, venham, porque vamos falar de Deus e inteligência suprema. Tema mais lindo que esse não pode existir, não é mesmo? Ó, um beijo no coração de todos. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, Jair. Que bom Obrigada. te Gratidão, ver. Jair. Marisa. De nada. Um Beijo. abração para todos vocês. Muito obrigada. Amor.